Olá, meus amigos, que Deus possa nos abençoar. Obrigado a vocês por estarem vendo mais esse vídeo. Espero que vocês tenham paciência e vejam até o final. Depois ficarei muito satisfeito caso vocês queiram aí fazer alguma correção, colocar algum comentário, ajudar em algo. Vou receber. Eu sou a favor da crítica. Uma crítica construtiva ajuda. Às vezes a gente falha aqui em alguma coisa e a crítica, uma boa crítica, acaba abrindo o olho da gente, né? Pessoal, eu quero ler aqui esse vídeo aqui sobre Hebreus, aqui ó, Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 8. Eu gostaria de meditar aqui com vocês. Eu estou lendo aqui na versão Almeida, corrigida, revisada e fiel. Eu tenho muito mais facilidade de entender em versões como a NVI, por exemplo. Mas esse texto aqui, pessoal, embora ele seja complexo, ele dá para entender tranquilo aqui. Não precisa recorrer a uma versão mais, vamos assim dizer, a uma versão mais clara, né? Mais atualizada para o nosso Brasilzão aqui, vamos assim dizer. Bom, será que o autor aos Hebreus aqui está falando de pecados? Será que ele está falando de um pecado? Qual é o assunto aqui? Nós sabemos que ele está falando aqui de um grupo de pessoas que foram participantes das coisas de Deus. Beleza? Vamos ler, né? Vamos ler, aí a gente vai comentando aqui. Esse texto, pessoal, ao meu ver aqui, olha, a divisão ali da carta aos Hebreus, nesse ponto, para mim, foi dividida errada. Para mim, o capítulo 6 era para começar aqui, ou seja, esse versículo aqui, porque é impossível, era para ser o verso 1. Por quê? Porque se você ler o capítulo 5, você vai ver que o último assunto lá abordado, ele vem terminar aqui nos versos 1, 2 e 3. Esses versos 1, 2 e 3 aqui do capítulo 6, eles não fazem parte desse mesmo tema aqui. É outro tema. Qualquer pessoa que tem um pouco de noção, se for ler lá, se esquecer aqui os versículos, os capítulos, você vai ver que aqui se inicia um outro tema. Tem nem dúvida. Mas vamos lá. Ele fala o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Continuando, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Depois é que a gente vai ler essa outra parte aqui. Bom, primeiro nós vamos ver aqui o seguinte: o que o autor tem em mente quando ele fala dessa impossibilidade? Aqui é onde está o segredo, pessoal. O segredo desse texto tá nesse vocábulo aqui. Para você entender esse texto, você vai precisar entender esse vocábulo aqui, impossível, e você vai precisar entender também, da mesma sorte, esse outro vocábulo aqui, e recaíram. Tem que entender esses dois vocábulos. Se não entender, não vai ter como discernir esse texto. Bom, ele aqui está dizendo que é impossível. Ele está dizendo que é impossível para aqueles. Vamos pegar essa parte aqui e vamos falar de uma experiência com Deus, né? Aqui, essas citações aqui são citações de pessoas que tiveram experiências com Deus, de pessoas que foram iluminadas, participante do dom celestial, participante do Espírito Santo, participante da boa palavra de Deus, participantes da virtude do século futuro. Tudo isso aqui
essas pessoas participaram. Então eles tiveram uma experiência com a verdade, uma experiência com Deus. Então vamos aqui dizer o seguinte: ele está dizendo que é impossível que essas pessoas aqui que tiveram essas experiências com Deus e recaíram serem renovadas para arrependimento. Ele está dizendo que é impossível. Bom, vamos lá, vamos questionar aqui. Por que ele está dizendo que é impossível? Por quê? Ele está dizendo que é impossível por quê? Porque essas pessoas cometeram algum pecado imperdoável? Será que é isso que o autor está querendo dizer? Bom, se fosse, ele deveria ter dito o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e adulteraram sejam outra vez renovados para arrependimento. Ou, e mentiram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Bom, pessoal, ele não está falando aqui de pecados, ou seja, de pecado A ou de pecado B. O que ele está falando aqui é de um recair, ou seja, é impossível. Por quê? O que faz essas pessoas, o que faz ser impossível essas pessoas serem renovadas novamente? O que as faz serem impossíveis de serem renovadas? É o adultério? É a mentira? É a fornicação? Onde está aqui no texto? Onde é que o texto aqui está fazendo uma lista? Só pela leitura, pessoal, a gente vê de cara que ele não está falando de pecado A ou B, mas de uma queda geral, ou seja, de uma pessoa que desviou da verdade, de uma pessoa que conheceu toda a verdade, participou inclusive do Espírito Santo, da boa palavra de Deus, do século futuro, do dom celestial. Ele foi iluminado, mas ele caiu. É o que o autor está dizendo aqui. Ele caiu. Esse sentido aqui, ele caiu. Não é pecado A ou pecado B, mas ele caiu da sua fé. Ele rejeitou a verdade e abraçou a mentira. É isso que o autor está dizendo aqui. O indivíduo teve experiências com Deus, mas ele caiu. Esse cair aqui quer dizer nada mais, nada menos que ele voltou atrás. Ele voltou atrás. É isso, esse é que é o sentido. É a mesma coisa dizer assim: e foram iluminados, provaram do dom celestial e voltaram atrás. Beleza? E voltaram atrás, sejam outra vez renovados. Por quê? Porque é impossível mesmo. Como é que a pessoa conhece toda a verdade, conhece o dom celestial, é participante do Espírito Santo, da palavra de Deus, do século futuro, e rejeita, e volta atrás, e cai? Não tem mesmo, não tem outro sacrifício. O verdadeiro sacrifício, essa pessoa não quis. Ele preferiu voltar atrás. Esse sentido, o sentido aqui desse vocábulo aqui, e recair, ele não está especificando pecado A ou pecado B. Se você, é lógico que aqui eles recaíram. Qual foi o pecado aqui? Eles rejeitaram o verdadeiro sacrifício, eles rejeitaram a Jesus. É tanto que o texto chega a dizer, de novo eles crucificam o Filho de Deus. Quer dizer, eles não aceitaram o verdadeiro sacrifício. Eles estão expondo Jesus de novo à vergonha. Por quê? Porque eles rejeitaram, eles caíram. É a mesma coisa de uma pessoa, vamos assim dizer, um viciado nas drogas, por exemplo. Aí a pessoa diz, ele caiu de novo. Por que caiu? O sentido dessa palavra quer dizer que ele voltou de novo
a fumar drogas. Então aqui é o mesmo sentido, eles caíram, ou seja, eles voltaram a praticar as mesmas práticas de antes. Antes eles praticavam coisas pecaminosas, antes de conhecerem, antes de serem iluminados, de fazer parte do dom celestial, antes de serem participantes do Espírito Santo, da boa palavra, do século futuro. Bom, antes deles ter essa maravilhosa experiência com Deus, eles eram praticantes do pecado. Só que o que acontece? Eles foram iluminados, tiveram conhecimento. A pessoa que foi iluminada teve todo o conhecimento do dom, foi participante do Espírito Santo, ele foi participante da boa palavra de Deus, do século futuro. Só que ele recaiu, pessoal. Ele recaiu. Tá entendendo? Ele voltou atrás. Isso fica ainda mais fácil quando a gente lê aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma parábola ilustrativa de tudo que o autor está falando aqui nessa outra parte aqui, ó. O que o autor está falando na primeira parte aqui fica mais claro a gente entender aqui, ó. Ele diz o seguinte: porque a terra que embebe a terra, ou melhor, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Bom, pessoal, aqui ele diz: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz, agora aqui vem o seguinte, e produz erva proveitosa. Veja bem, pessoal, terra aqui, terra significa, vamos dizer, significa a igreja. Vamos falar, ela significa o homem que teve o favor de Deus. O favor de Deus aqui, o dom de Deus, a iluminação de Deus, a bênção de Deus na vida é representada aqui pela chuva. Tá aqui, ó. A terra é o homem, a chuva é o favor de Deus. Muitas vezes caiu sobre ela. Sobre ela quem? Sobre ela quem? A terra. Então, o que acontece? Uma parte produz erva proveitosa. Produzir, pessoal, é um verbo, é uma ação da pessoa. É a ação do crente praticar as boas obras. Tá entendendo? Então ele está produzindo boas coisas, ele está praticando a obediência. Jesus diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticam. Tem que praticar, tem que produzir. Então, meus amados irmãos, aqui diz que recebe a bênção de Deus. No entanto, existe um mas que é o contrário. Aqui produz espinhos e abrolhos. Veja bem, a chuva desceu, mas só que uma parte produziu o bem, a outra parte produziu espinhos e abrolhos. A essa parte, diz-nos aqui que ela é reprovada e perto está da maldição e de ser queimada. Pois bem, o que a gente entende aqui nessa parábola? A gente entende o seguinte: a gente vê aqui a terra como o homem, a chuva como o favor de Deus, a bênção de Deus, a iluminação de Deus na vida do homem. E aí a gente vê que a chuva ela não desce sobre a terra, né, pessoal? A chuva desce sobre a terra, né? Da mesma forma, o Senhor está dizendo aqui que o seu favor alcançou ali a todos. Porém, uma parte praticou o bem. Praticou o bem e recebe a bênção de Deus. Só que uma outra parte produz espinhos e abrolhos e é reprovada. É o que aconteceu aqui. Essas pessoas que recaíram aqui, eles são essa classe de pessoas aqui que passaram a produzir espinhos e abrolhos. Mesmo tendo recebido a chuva de Deus em suas vidas, eles passaram, mesmo assim, a produzir espinhos e abrolhos. Essa é a explicação aqui, não tem outra. Pode até alguém explicar esse texto com mais facilidade para os ouvintes entenderem. Colocar umas colocações mais, vamos assim dizer, mais apuradas, umas colocações mais bem feitas, de uma maneira mais clara,
do que aqui eu estou fazendo aqui, mas o sentido aqui é esse, não tem outro. O que que impossibilita? O texto está falando aqui de, vamos dizer, o texto está falando de pecados imperdoáveis? Não, aqui não está falando de pecados imperdoáveis. É longe de falar de pecados imperdoáveis aqui. O texto está dizendo de uma impossibilidade. O que que impossibilita? O próprio indivíduo recair. É o ato do indivíduo recair, ou seja, rejeitar a verdade de Deus, o dom. Ele rejeitou o que, pessoal? Ele rejeitou tudo que está aqui, ó. Tudo que está aqui ele deixou para trás, para voltar ao que ele praticava antes. Quer dizer, ele recaiu, ele voltou atrás. Voltar atrás significa que essa pessoa, ele aceitou aqui ao Senhor, só que ele voltou atrás, ele recaiu. É o sentido dessa palavra aqui, recaiu, recair, voltar atrás. A pessoa pode, vocês podem comentar aí, tentar explicar, dizer que não, que é não sei o que, mas pecado aqui, você não está vendo aqui o autor falando de pecado A ou de pecado B, ele está falando de uma queda, e ele só está dizendo aqui que é impossível, porque essas pessoas que recaíram aqui, aqui não tem outro jeito aqui para você ver, só para a gente ver como não é a falta de perdão, e sim a queda, que o autor aqui, ele diz que é impossível devido a essas pessoas ter todo o conhecimento e não querer mais. Quer dizer, não tem mesmo mais como essas pessoas serem renovadas para arrependimento. Porém, não é o que o autor aos Hebreus, ou melhor, não é o que o apóstolo Tiago fala lá no capítulo 5, daqueles que se desviam, que aqui, esse recair aqui, pessoal, ele tem o mesmo significado daquele texto lá de Tiago, capítulo 5, os 2 últimos versículos lá do capítulo 5, eu não estou lembrado aqui no momento. Lá fala que se um irmão que se desviou da igreja e um irmão convencer essa pessoa a voltar, ele salvou uma vida e cobriu uma multidão de pecados. O texto lá é claro, a pessoa se desviou, mas se ele for convencido, ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo. É o que está lá no texto, está lá na Bíblia, não tem como esconder. Agora você vai dizer, é porque foi uns pecadinhos ali de leve. Não, pessoal, o texto lá é claro, ele se desviou. E aqui também é o mesmo sentido, esse recair aqui é o mesmo sentido. Eles recaíram. A questão que o autor aqui ele está dizendo que é impossível, porque essas pessoas que ele tá levando em mente aqui, ele tem em mente aqui uma classe de pessoas que se desviaram, que se afastaram, que rejeitaram a verdade, que voltaram atrás, mas que fizeram, vamos assim dizer, voluntariamente. Eles sabem que estão errados, eles não querem mais a verdade. Então é impossível mesmo que essas pessoas sejam renovadas. Amém? Eu espero ter sido claro, espero que vocês entendam aí. Comentem aí, por favor, façam aí suas colocações. Eu gostaria que esses irmãos que ficam repetindo textos e mais textos, fizessem um videozinho assim, explicasse esse texto. Eu quero ver como é que vocês explicam esse texto aqui. Só isso. Você pega aí um programinha aí no computador e faça um videozinho desse aqui, não precisa você aparecer. Eu tenho um webcam aqui e tudo, mas ela não é muito boa, e aqui a minha iluminação aqui não é muito boa. Se a webcam já não é tão boa e a iluminação não é boa, o vídeo fica muito ruim. Eu tenho alguns vídeos no YouTube, mas ele não tem uma qualidade muito boa. E aqui eu faço com esse programinha aqui, a qualidade fica boa. Eu filmo só a tela do computador e o áudio. Então tá aqui, ó. É só você pegar esse texto aqui e me explicar então o que o autor está querendo dizer aqui. Por que é impossível? É impossível por quê? Porque esses que recaíram aqui adulteraram? Porque esses... É impossível porque essas pessoas aqui adulteraram, melhor dizendo. É impossível porque essas pessoas aqui mentiram. É impossível porque essas pessoas aqui fornicaram. Não, o texto não está falando de pecados aqui em si. Ele não está falando de pecados em si. Ele está falando do ato da pessoa cair. Isso aqui é claro, faz confusão quem quer, mas o texto é muito claro. Então, espero que eu possa ter sido bastante claro e Deus possa nos abençoar. Amém.